Saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo se cuidando, como sempre. Os recados iniciais são sempre os mesmos, infelizmente. A gente tem que continuar tomando todas as precauções possíveis. Hoje eu tive a notícia de uma prima minha que, enfim, está trancafiada, ela é mais velha, está trancafiada há mais de um ano e ela pegou a Covid de forma branda, depois que ela tinha tomado a primeira dose, inclusive. E ela pegou de forma branda, enfim. Ou seja, é um aviso para a gente que a gente ainda está sob esse manto dos cuidados necessários, que a gente redobre os cuidados uns com os outros. Quando a gente se cuida, a gente está cuidando do outro. Essa é a melhor lição que a gente pode tirar dessa fase tão difícil que a gente está vivendo, né? Apesar do negacionismo. E, enfim, não deixe de assinar o canal Jogo de Dama JDD, a presença de vocês aqui, a curtida de vocês aqui, a divulgação do programa ajuda a gente a estar sendo sugerida pela própria ferramenta YouTube a mais pessoas, e isso vai fazer o programa chegar a mais pessoas, e isso ajuda a gente a aumentar o alcance da discussão, aumentar a discussão. Meu gato subiu aqui. E hoje a gente vai falar com uma pessoa sobre um assunto bastante importante, bastante relevante para esse momento que a gente está sofrendo, né? Com carestia de preços, enfim, com a situação alimentar do Brasil, que é um país riquíssimo, um dos raros países onde plantando tudo dá, e a gente tendo que, enfim, trafegar por essa inflação absurda novamente e pela qualidade alimentar, né, que, enfim, cada vez mais relegada como uma coisa. Lembrando que para a imunidade, a alimentação é um fator preponderante, né? Tomar sol, exercícios físicos e alimentação. E a gente vai falar com a Glenda Orsolini. Saravá, Glenda, desculpa meu preâmbulo enorme, mas é porque, enfim, esse assunto é um assunto bastante, que nos afeta bastante. Saravá, Niobe, eu acho super importante também, e nós somos seres, rapidamente a gente se esquece, né? Então é muito importante lembrar mesmo, né? Dia a dia, momento a momento, de que a gente está vivendo um momento muito delicado. É preciso, sim, esse autocuidado e esse cuidado com todos, né, ao nosso redor. É um prazer. Glenda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Glenda, a gente quer falar sobre soberania alimentar. O que é isso? O que é soberania alimentar, principalmente num país como o Brasil? Bom, na verdade, eu me considero assim uma pessoa que está muito mais vivenciando a prática, né, do que a teoria desse tema, né? Eu estudo, eu ouço muitas pessoas que trabalham com isso, né, teorizando e trazendo informações e dados e estatísticas, e eu acabo sentindo que a teoria, sim, é muito importante, mas a gente está vivendo no aqui e agora, né? Então eu sinto assim, o que a gente pode fazer no aqui e agora? E eu trabalho com alimentação a partir de um viés mais terapêutico, né? Eu trabalho com Ayurveda, sou terapeuta, educadora e cozinheira, né? Nessa área da alimentação saudável. Só que eu acabo atuando por vias diretas, assim, com o consumidor, né? Faço feira, estou direto, né, com o público. Ano passado, desde o início da pandemia, a gente começou diversos movimentos, né, a favor do direito da alimentação a todos, né? Então, eu acabo vendo, assim, na prática, uma coisa que era para ser extremamente simples, né, viável, né, viabilizar o alimento para todos os seres, num processo altamente burocrático e cheio de falhas e cheio de lacunas, assim, e nessas falhas e lacunas as pessoas continuam passando fome, né? Então, realmente, assim, para mim é um desencanto, assim, né, com a forma como a gente lida com um assunto tão importante, sobrevivência, né? Tem pessoas que estão morrendo por falta de alimento, né, enquanto a gente tem, do outro lado, questões relacionadas também seriamente igual, né, a obesidade,
a doenças causadas por excesso de alimentação, entre outros fatores, né, de desordem alimentar. Então, eu fico me questionando, poxa, né, nós como seres ordinários que somos, né, pessoas comuns, o que a gente pode fazer no aqui e agora? Né? Então, eu vejo que são atos muito simples, e já comecei aqui, né, a descambar, né, desse assunto, porque realmente é uma rede enorme quando a gente começa a olhar, por onde começar? Né? Então, eu venho, assim, conversando, eu acho que a gente começa pelo nosso núcleo, né, nosso pequenininho núcleo, nossos vizinhos, amigos, familiares. Então, eu venho conversando com os amigos a respeito disso, né, como que a gente pode hoje ajudar? Eu falo, bom, no mínimo, assim, tô falando uma coisa bem simples mesmo, mas no mínimo, tem alimento dentro do seu carro, sabe? Parou no sinal ali no farol, a pessoa está com fome, está pedindo comida, dê comida, né? Eu acho que a gente tem que sair um pouco daquela teorização, daquilo, mas tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. Gente, o povo precisa do peixe, acabou, não tem mais esse papo. É claro que a gente sabe que não é isso que vai resolver todos os problemas do mundo, mas assim, se a gente entrar nessa complexidade, a gente não dá nem o primeiro passo, né? Então, sair falando aqui, né? Vai lá. Não, é isso mesmo, Glenda. A gente, eu tenho um amigo italiano que uma vez veio para o Brasil e ele fez um comentário muito interessante. Ele falou assim, que ele não conseguia entender um país como o Brasil existir a fome, né? Com a riqueza alimentar que tem à disposição, não é na feira e no supermercado, à disposição. E eu tô falando, e ele falou aqui de São Paulo, ele falou, eu imaginava São Paulo uma cidade como Milão, Nova York. Eu ando em São Paulo, tem pitanga, tem amora, tem manga, tem abacate nas ruas de São Paulo. Como é que as pessoas passam fome? Ou seja, parece que existe realmente, Glenda, né, uma política de desacreditar no alimento, como uma coisa nutricional, e alimento passar a ser aquele que a gente compra no supermercado, embalado, empacotado, industrializado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a disponibilidade alimentar que a gente tem, a riqueza alimentar. Por exemplo, as punks, né, que hoje todo mundo fala das punks, né, que são plantinhas mato, que cresce como mato na casa das pessoas. Sabe o que eu acho muito legal, né? Porque as punks, plantas alimentícias não convencionais, né? Outro dia eu ouvi um colega meu trazendo uma nova versão. Ele falava assim, plantas alimentícias não coloniais. E eu morri de rir. Eu falei, é verdade, porque na real, assim, começou lá atrás, né? Alguém disse que salada é alface, tomate, cenoura, pepino e, sei lá, rúcula, não sei, entendeu? E aí, de repente, a gente esquece, pelo amor de Deus, olha o matagal que a gente tem, né, de alimentos altamente nutritivos, nutridores, que estão aí, dando sabe, tem aí essa, a gente tem a demanda e a gente tem também o que cobre essa demanda, mas o que acontece? Nós temos muitas crenças, né, a gente está inserido dentro de uma cultura, somos seres culturais. Então, a gente nasce, né, acreditando que, não, esse alimento não é bom, esse alimento é, inclusive, gostoso, né, a gente passa, inclusive, a ter essa distorção do prazer, né, do paladar, a partir da nossa crença mental, né, então, assim, uma alface é saborosa, gente, come uma folha de capuchinha para tu ver, sabe, é meio amarguinha, é isso e aquilo, bom, tudo bem, mas e o almeirão? Todo mundo acha o almeirão incrível, porque ele é mais pop. Entende? Então, assim, eu vejo que essas discordâncias, assim, elas estão muito relacionadas às crenças, né? E também uma coisa muito interessante é que o que as pessoas hoje chamam de alimento, não é alimento, é produto. Existe uma grande diferença entre alimento e produto. E aí eu vejo que a gente entra, assim, também nessa era higienista, né? De que, o que é saudável é o que está muito bem embalado, porque é mais seguro. Mas seguro para quem, né? Seguro do quê? Do que tem que se proteger ali? Fungos, bactérias, isso aqui. Gente, somos sei lá quantos por cento fungos e bactérias por dentro, pelo amor de Deus. Então, assim, todo esse papo, essa conversa para a gente entrar em crenças que são realmente, não condizem com a realidade, realmente me incomodam bastante, né? E eu vejo que a gente tem que começar por essa desconstrução.
o que é o alimento, né, e o que é um alimento nutritivo. Então, eu estou fazendo uma pós, né, em alimentação saudável, e eu estava ouvindo uma professora maravilhosa, genial, ela trabalha, inclusive, com a parte mais do direito, né, e ela trazia essa informação que, por exemplo, né, em Rio Grande do Sul, existem somente 2 nutricionistas responsáveis pelo estado inteiro para tomar conta da alimentação escolar, na rede pública, por exemplo. Como que a gente pode ter disponível somente 2 profissionais para cuidar de toda a rede? Né? Então, assim, os cardápios, né, como que eles são elaborados? Não são elaborados. O que está indo sendo chamado de alimento para a rede pública, para as crianças, né? Então, assim, uma criança que não tem uma alimentação nutritiva, como que ela vai pensar? Já foi comprovado, inclusive, que uma criança que não se alimenta bem, ela tem 2 anos de retardamento, né, em relação ao conhecimento, né, a absorção, as sinapses, 2 anos. Isso é muito grave. Então, a gente está falando, né, de um país riquíssimo, cheio de alimento e com uma má gestão. Essa é a verdade. Então, assim, a indigestão tem a ver com essa má gestão, né, dos recursos públicos. Então, assim, é complexo, né? Não sei se eu respondi aí a tua pergunta, mas você pode Respondeu. me direcionar se eu estiver fugindo muito. Não, é isso mesmo, Glenda. Assim, a gente vê, a observação que esse meu amigo fez é muito interessante, porque principalmente eu moro em São Paulo, que é uma cidade urbaníssima, né? Tida como urbaníssima. E ele observou, falou, Niobe, tem pitanga, tem amora, eu vi abacateiro nas ruas. Como é que tem gente passando fome? Como é que tem tanta gente morando na rua passando fome? E não e é o que você falou, não é uma questão de ensinar a pescar. Olha, o abacate você pode comer. É porque não existe a divulgação disso. Não existe, por exemplo, o plantio de árvores frutíferas pelas ruas, o que seria, né, uma solução barata, né, e acessível a todos. Plantio de árvores frutíferas, plantio de punks pelos parques, né, hortas coletivas, enfim, não são coisas inacessíveis que a gente está falando. Mas eu queria falar um pouquinho da Ayurveda. Eu sou super fã, eu fiz o tratamento há 12 anos atrás, fiz o curso também como terapeuta, enfim. Não fui para frente, estancou ali no curso, não me dediquei. Mas eu adoro, enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas a simplicidade, a beleza da Ayurveda, que no Brasil é tida, né, como uma coisa sofisticada indiana, mas que a gente desconhece a riqueza e a simplicidade do tratamento, porque a Ayurveda ela não é uma medicina, ela é uma filosofia de vida, de comportamento, de coisas muito simples, de hábitos, mudanças de hábitos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Ah, que legal, eu sou suspeita, eu gosto muito desse tema, né, do Ayurveda, porque entrou na minha vida, caiu de paraquedas e fiz muitas mudanças, inclusive de cidade, né, eu morava em São Paulo, eu já vivo há alguns anos, bons anos aqui em Florianópolis, e parte da minha escolha veio a partir desse encontro com a Ayurveda. E eu vejo, assim, que nós temos, né, essa capacidade, né, de ocidentalizar e de distorcer coisas tão maravilhosas, e eu vejo que o Ayurveda é uma dessas coisas maravilhosas que chegam e muitas vezes a nossa mente não consegue captar a informação e a gente começa a distorcer, e ao invés da gente se abrir, né, para uma nova visão, a gente tenta enfiar dentro das nossas caixinhas um conceito que é incabível dentro dessas caixinhas, né? Então já começa por aí, eu acho que a gente tem que abrir a nossa mente realmente para conseguir captar a mensagem que essa filosofia de vida, como tu mesma colocas, né, traz para nós. Então, de uma forma assim bem enxuta, né, o Ayurveda é o sistema de medicina, né, adotado na Índia, né, nascido na Índia, data-se aí de 3, 5 mil anos atrás, tem, enfim, algumas divergências de informações, e é um sistema de entendimento, né, da nossa própria natureza, né, já começa, né, o Ayurveda
percebe o ser humano como um ser perfeito. Nós somos seres perfeitos, né? E por algumas razões, né? E aí eu coloco também até uma visão minha, inclusive razões kármicas, né? A gente passa a distorcer a verdadeira visão dos seres que nós realmente somos, né? Então, falando de uma forma bem simplista, assim, até porque é simples, né? O Ayurveda. Nós somos formados pelos 5 elementos, né? Pelo fogo, pela terra, pela água, pelo ar e pelo éter, que representa o espaço. E a partir dessa combinação desses elementos, né, não só na nossa constituição física, mas quando a gente fala em biotipo ayurvédico, a gente está falando em constituição física, esses elementos se agrupam e criam o que hoje as pessoas chamam de doshas, que, na verdade, tem aí um dos significados, né, dessa palavra em sânscrito, é desequilíbrio. Porque daí, a partir do momento que você percebe, né, uma característica naquele ser, é porque tem alguma coisa em desequilíbrio para você ter aquela percepção, né, e não desequilíbrio de uma forma negativa, mas existe algo, se você está percebendo, é porque tem algo se apresentando. Mas, enfim, aí, né, começa a ir muito longe aí na filosofia. E aí são esses 3 biotipos, né, que são rotulados como Vata, Pitta e Kapha, que passam a dizer um pouco para nós sobre as nossas tendências, sobre algumas inclinações, né, e inclusive facilidades, formas, né, de lidar e de perceber o mundo, assim. Então, eu gosto de dizer que nós não somos, né, biotipos, né, nós não podemos entrar nesse rótulo, porque é aí que eu acho que começa a grande confusão do Ayurveda aqui no Ocidente. Nós temos uma enorme necessidade de identificação, acho que como uma forma de sobrevivência do nosso ego, né, eu sou isso, eu sou aquilo, meu ascendente é esse, mas o meu dosha é aquele. E ao invés da gente sair da gaiolinha, o que é o grande aprendizado, a gente acaba se aprofundando e se identificando e colocando toda uma decoração da gaiolinha para ficar mais confortável ali dentro, né? E, na verdade, não é esse o propósito do Ayurveda, né? O propósito é que você se conheça, você se perceba parte de algo maior da natureza, né? Nós somos a natureza, nós não estamos atuando com a natureza, nós somos, né? E quando a gente começa a interiorizar esse conceito e a gente começa a se conhecer e olhar para dentro, a gente se sente realmente parte de algo maior, a gente percebe que essa grande complexidade não reside no nosso ser, né? Reside na nossa mente, reside em conceitos, em valores, né? Então, para mim, assim, uma das grandes chaves, né, do Ayurveda é esse processo de interiorização, de meditação, do silenciar, para se perceber. Então, quando a gente entra nesse fluxo de entendimento, a gente sai desse lugar da vítima, né, ou do paciente, que necessita que alguém traga uma informação de fora, né? E assim, isso sem isentar a importância dos profissionais, óbvio, né, de todos os profissionais, inclusive dos profissionais do Ayurveda, né? Mas, como eu gosto muito de trazer essa liberdade, essa percepção, assim, de que, bom, somos seres autônomos, nós somos livres, né? Então, para que a gente realmente perceba isso, eu preciso afinar o meu olhar, e não ficar naquele lugar de vítima esperando que alguém novamente me diga quem eu sou, o que eu tenho que fazer. Enfim, né, como grande parte aí do que a gente vem aprendendo aí na nossa cultura, na educação, né? Tudo que vomitam em cima da gente, a gente simplesmente absorve e fala, amém, é isso, né? E tem uma coisa interessante, né, Glenda, nisso, porque quando eu fui fazer o curso e comecei a conhecer, né, aí eu comecei a perceber, falar, gente, mas isso é como a gente nasce assim, né? Eu gosto de espinafre, eu como palmito, me faz mal. É coisa do nosso organismo. O nosso organismo falava isso com a gente e a gente percebia instintivamente. E com as informações externas, a propaganda da televisão, a venda, compre chocolate, coma danoninho, isso faz bem, isso faz mal, a gente perde essa percepção do que faz bem para mim e do que não me faz bem. Né? Isso. E é essa reaproximação que o Ayurveda propicia, né? Enfim, é muito bonito.
Só para informação de vocês, o Ayurveda, como a Glenda falou, é uma terapia antes de Cristo, data de 2.000 ou 4.000 anos antes de Cristo. Não existe nenhuma comprovação científica para quem está querendo fórmula, não existe. Foi tudo intuitivo, conhecimento intuitivo, e existem livros de Ayurveda que registram uma operação plástica de nariz 4.000 anos antes de Cristo, que até hoje é o mesmo procedimento. Ou seja, é uma sabedoria dessa percepção, desse autoconhecimento que a Glenda está falando. Mas desculpa, te interrompi, vamos embora. Não, é que eu lembrei, inclusive, do que você estava trazendo, né, a respeito do comentário desse teu amigo italiano. Poxa, tem tantas árvores, tem frutíferas, por que as pessoas passam fome? E aí tem tudo a ver com a Ayurveda, porque se as pessoas estivessem mais conectadas com a sua própria natureza, elas compreenderiam, nós temos alimentos sim disponível, claro, não é em todos os lugares, sabemos bem que tem muitos lugares que além de não ter frutíferas, existem realmente situações absurdas de não acesso, né, inacesso total ao alimento. Mas, assim, trazendo o exemplo aqui de Florianópolis, né, nós temos também muitas frutíferas, e até um exemplo, assim, de um movimento que começamos no ano passado, né, com a chegada da pandemia, simplesmente, assim, no início de tudo aqui em Florianópolis, teve o grande lockdown, e, assim, todo o comércio fechado, tudo aquilo acontecendo, e, assim, uma grande amiga minha, uma querida, falou, bom, como será que estão as pessoas que vivem na rua? Porque até então elas viviam do comércio, né, de alguém oferece uma marmitinha aqui, o fulano dá um dinheirinho ali, e assim vai. E aí a gente começou a fazer a movimentação, né, de fazer marmitas para levar para os moradores de rua. Junto com isso, cresceu, e esse foi o projeto que depois se chamou Cozinha Solidária do Ribeirão da Ilha, que depois agora está dentro de uma comunidade, né, toda essa estrutura de cozinha foi hoje para uma comunidade que continua operando. Junto a isso, nasceu a Paz, que é o plantio agroecológico solidário, de uma professora da NECA, né, junto com vários voluntários, né, o Marquito, uma presença aqui, né, em Florianópolis super importante para nós, assim, enfim, várias figuras, né, a gente foi se reunindo, e hoje esse plantio, ele é dedicado, o alimento que nasce, que brota ali, é dedicado a ser direcionado para essas marmitas, né, e aí, uma das coisas que a gente percebeu, bom, o que dá para plantar? Tudo orgânico, tá, coisa mais linda. Então, o pessoal que manja pra caramba ali, né, da agroecologia e tudo mais, então tá, isso dá para plantar esse mês, aquilo naquele mês, tá, mas o que nasce rápido? Porque as pessoas têm fome hoje, não é, sei lá, na próxima estação. Então, muitas punks foram plantadas, né, e aí o que a gente começou a perceber? Que era muito delicado colocar as punks na marmita, inclusive frutas, às vezes dava um monte de frutas, gente, deu um monte de goiaba, vai ter goiaba hoje, aí a gente ia entregar as marmitas, a galera super aceita, inclusive eles amam comida vegana, tá, gente? Essa foi uma descoberta maravilhosa nossa, mas aí todo mundo, assim, tinha aquela estranheza, né, com os novos paladares, né, apesar de aceitarem a comida vegana, as punks ainda eram meio, mas que mato é esse, né, o que é isso? Aí a gente volta àquele tema, né? Se fôssemos seres mais conectados, primeiro, com certeza não teriam pessoas passando fome, já começa por aí, mas enfim, se tivesse, no mínimo, a gente teria esse reconhecimento mais, essa coisa mais familiar, com as punks, com as frutas, né? Com um alimento que vem da terra, né? Então, é bem complexo, assim, na hora de montar as cestas básicas, a mesma coisa. O que a gente queria? A gente queria dar só comida saudável, orgânica, da melhor. Mas a gente sabia também que essa cesta ia chegar numa casa onde as pessoas estavam passando não só necessidade, né, alimentar, mas muita carência afetiva, muita tristeza, situações muito difíceis. Aí o que a gente entrava, né? Naquela memória afetiva alimentar. A pessoa vai ficar muito feliz se ela encontrar uma bolacha de pacotinho. Doía muito o nosso coração em alimentar essa indústria, que não estava bem longe de ser o que a gente queria, mas tinha essa coisa do caminho do meio. Essa é uma memória afetiva que essa pessoa tem dentro da história dela, da cultura, do que foi ofertado para ela, né? Então,
E isso inclui um pouco a gente também, né? Não sei tu, mas assim, na minha infância, eu fui à infância também de ter pacotinho, né? Apesar de ter uma educação, Claro, claro. né? Minha família sempre, alimentação natural, mas tinha pacotinho, né? Ah. Então, tem essa história aí também do caminho do meio, né? Da memória afetiva. É interessante isso que você está falando, que acho que essa reeducação que a gente pretende, né, que a gente acredita, ela não passa pela negação do que acabou, do que a indústria acabou se impondo, mas ela passa pela alternativa, que a gente tem sim alternativas gostosas, saudáveis, acessíveis, baratas, enfim, que elas não necessitam apenas, né, da grande indústria, que a gente não pode ficar dependendo apenas da grande indústria. Você falou uma coisa muito interessante e que tem sido um debate bastante pertinente, que é em relação à alimentação orgânica, né? Existe esse questionamento de ser uma alimentação mais cara e, portanto, menos acessível porque é mais cara. Isso já melhorou bastante, óbvio, né? Isso inclusive o MST contribuiu muito, né, para desmistificar essa coisa de que era tão caro. Por quê? Porque eles começaram a produzir em grandes quantidades e eles conseguiram trazer um valor mais acessível. Mas isso ainda é um fator complicante, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho que vem sendo feito de conscientização da alimentação orgânica, da qualidade, principalmente agora que a alimentação assumiu esse papel tão importante na imunidade das pessoas, né? Sim, é um assunto complexo, né, que a gente vai desde da facilidade de recurso, né, para os agricultores não orgânicos, né, já começa daí, das políticas públicas, né, das facilidades, né, financeiras mesmo, né, de empréstimos e tudo mais, para os grandes, né, agricultores, né, para os grandes movimentos. Então, assim, aí a gente vê, já começa daí, aí a gente já vê o pequeno agricultor, né, que está trabalhando ali com orgânico, já ali, pelejando desde o início. Então, para ele poder investir em mudas, para ele poder, sabe, cuidar da sua terra, já começa daí o grande desafio. E daí a gente vai ter, né, o que, como eu te falei, né, a gente tem a alimentateoria, então eu vou um pouco para a prática, assim, eu vejo o que acontece hoje na feira que eu faço parte, né, a primeira feira orgânica aqui de Florianópolis, né, acho que são 23 anos de feira, e ali nós temos produtores bem das antigas mesmo, né, o Glaico, o Aguinaldo, né, que trabalham mais realmente com a parte dos hortifrutis, né, e ali a nossa banca fica bem próxima ali do Glaico, então vira e mexe, a gente está ali conversando sobre a rotina mesmo dele, né, no campo, como que está acontecendo, e a gente vê que é uma rotina desgastante, né, não é fácil, né, a pessoa realmente se dedica a vida para a terra, e a terra é naturalmente por si só orgânica, a natureza é orgânica, então choveu demais, não tem hortaliça, choveu de menos, queimou sei lá o quê, ventou demais, enfim, né, todo o processo natural da vida acontecendo, e a gente não consegue seguir esse ritmo, e a gente vai sentindo isso ali no final do jogo do dominó, entendeu? Porque chega lá na frente, na precificação, né, o produto chega ali com preço e a gente nem compreende tudo o que aconteceu para aquele alimento chegar ali naquele preço, mas aí tem toda uma trajetória. Claro que se a gente pega uma pessoa que vive ali com um salário mínimo, né, que paga um aluguel, que tem uma dificuldade na vida, não adianta a gente querer explicar tudo isso que está acontecendo. A pessoa precisa sentar e comer, e ela tem sim direito de comer um alimento que não esteja envenenado. Né? Então, a gente está aí falando de um sistema muito grande, assim, que já por si só, na base, não apoia, né? Não apoia esse movimento de uma alimentação nutritiva, de uma alimentação balanceada, uma alimentação não envenenada para a população. Não vou nem entrar aqui na teoria da conspiração, mas sabemos bem
que uma pessoa bem alimentada, bem centrada e equilibrada, ela tem mais capacidade, né, de discernimento, de fazer escolhas, de empoderamento, né? Então, já começa por aí. Não sei se eu respondi muito a tua pergunta, mas hoje... Respondeu, querida, é isso mesmo. Mas hoje o que eu vejo é que está, assim, se tornando mais acessível e de que quem tem um pouco mais de condição, que é responsabilidade nossa, realmente bancar esses produtores, esses agricultores orgânicos, para que outras pessoas possam ter acesso também. Gente, a gente está encaminhando aqui para o fim, eu queria já te agradecer, Glenda, eu adorei essa conversa, eu tenho muita identidade com essa conversa, acho que isso é uma postura política muito importante, que a gente precisa conscientizar as pessoas, ninguém tem que impor o que comer ou o que deixar de comer a ninguém, mas sim resgatar a nossa autonomia de escolhas livres inclusive da propaganda, livres inclusive, né, do que querem nos impor sutilmente por aí. Eu queria te agradecer de coração a tua participação, muito obrigada, super esclarecedora, super querida, te dizer que, enfim, as portas estão abertas, agradecer a todo mundo que acompanhou essa conversa gostosa que a gente teve, continuem se cuidando, continuem, por favor, divulguem a importância das regras sanitárias básicas, máscaras, álcool gel, distanciamento, na possibilidade de não aglomerar, de não estar em lugares fechados coletivamente, por favor, vamos evitar, porque a coisa está fora de controle e tudo depende da gente. A lição maior dessa pandemia é que depende muito mais da gente do que de políticos, religiosos, médicos, depende de um comportamento individual e a gente já tem informação suficiente para poder nós mesmos pensarmos por nós. Glenda, última palavra é sua. Querida, então, em primeiro lugar, para agradecer essa oportunidade, essa troca, né, o teu direcionamento aqui na nossa conversa e sublinhar isso que você traz agora no final, né, de que realmente nós somos responsáveis por nossas escolhas, né, e essa pandemia, ela está vindo aqui mostrar para nós, de forma bem escrachada, de que a gente realmente está colhendo o que a gente plantou, né? Mas isso não é um castigo cósmico, né? Bem pelo contrário, é uma grande oportunidade para a gente escolher agora. O que eu quero plantar agora? Porque eu vou colher daqui a pouco isso, né? O que nós queremos plantar? Eu quero plantar um mundo mais igualitário, eu quero plantar um mundo mais justo, um mundo mais sadio, e para isso eu preciso de amigos, eu preciso de apoio, eu preciso de pessoas mais conscientes, eu preciso de mais consciência, e eu sinto que a gente cresce junto, né? Ninguém cresce sozinho. Então, agradeço aqui por todos que assistiram, para que a gente possa aí crescer juntos nessa autonomia e nessa autorresponsabilidade. É isso, querida, muito grata. Não deixe de assinar o Jogo de Dama JDD, toda quarta-feira tem entrevista, de segunda a quinta a gente tem o Saravá, e sexta-feira a gente tem o Cesta Básica. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar, de assinar, de divulgar, a gente depende uns dos outros. Saravá. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaé. Sadina